Olá, boa noite, meninas. Tudo bom? Então, vamos dar continuidade ao conteúdo. O conteúdo de hoje é sistema nervoso. Bom, sistema nervoso, né? É responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais e externas, bem como as condições internas e elaborar respostas que adaptem a essa condição. Ficou um pouco complexo, né? Mas o que eu quero dizer com o sistema nervoso nesse sentido é que ele tem a responsabilidade de ajustar o nosso corpo frente ao ambiente. Então ele consegue encaminhar uma resposta neurológica, ele consegue fazer uma resposta repulsiva. Tudo que acontece no ambiente ele consegue fazer um pensamento, consegue regular um movimento, seja ele é, o movimento voluntário, involuntário, tudo é uma resposta do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, pela sigla SN, é responsável pelo sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Lembra quando eu falei isso para vocês? O sistema nervoso central, que é a nossa máquina-chefe, né? É como se fosse sangue arterial, né? É composto pelo encéfalo, que é todo o cérebro e as suas junções, e a medula espinhal, que vem dentro da coluna. Lembra da proteção da coluna? O sistema nervoso periférico já é basicamente os gânglios e os nervos. Dentro dos nervos tem os nervos sensoriais que a gente pode encontrar na pele, lembra? A gente fala de toque, dor. E tem os motores, que se dividem em voluntários e autônomos. Os autônomos é como se fossem os involuntários. Que aí tem o sistema nervoso periférico, e o periférico também, mas o simpático e o parasimpático, tá? Que aí mais à frente eu vou explicar como que significa os dois. Sistema nervoso central, né? Em anatomia, chama sistema nervoso central ou neuroeixo ao conjunto de encéfalo e da medula espinhal nos vertebrados. Forma junto com o sistema nervoso periférico o sistema nervoso e tem como papel fundamental o controle do corpo. Então, o sistema nervoso central é como se fosse a energia do nosso corpo, se fosse os fios, entendeu? O sistema nervoso periférico. E o cérebro é o gerador, tá bom? E o sistema nervoso central, que chega às informações relacionadas aos sentidos de audição, visão, olfato, paladar e tato, e dele que se parte as ordens destinadas aos músculos e gânglios, tá bom? Então, a partir da necessidade do corpo que chega lá, ele manda informações para que aconteça. Fecha, abre, movimenta, desce hormônio, faz hormônio, tá bom? Sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos e gânglios, já é a ponta, a periferia. A sua função é ligar o sistema nervoso central aos outros órgãos do corpo e, com isso, realizar o transporte de informação. Como eu disse, são a afiação do da máquina, entendeu? Então, o cérebro é a máquina e esses nervos periféricos, eles são a afiação. Ele passa toda a informação, toda a fofoca. Então, tem o sistema nervoso central, periférico, como eu disse. Então, os gânglios é a primeira parte que sai da coluna vertebral, né? E aí os nervos são essas nervações, esses fiozinhos que chegam até a periferia, tá? Os dedos do pé, a perna, bexiga, tudo. E o cérebro, medula espinhal, o sistema nervoso central, novamente. A anatomia do cérebro, né? A anatomia do cérebro não muda muito do crânio, para não ficar tão confuso para vocês. Então a gente tem uma vista lateral aqui, né? Que a gente tem aí, perdão, o lóbulo frontal, que é essa parte marrom, parental verde, lóbulo occipital amarelo e lóbulo temporal, que é essa parte azulzinha. Na vista superior a gente não consegue ver o lado temporal, porque está bem na parte lateral. E aí a gente também tem a divisão do cérebro em duas, em hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Tendo uma visão do cérebro aqui, prestem bastante atenção, tá bom? Que tem algumas divisões aqui um pouco chatas. Eu não vou cobrar na prova, mas é de conhecimento de vocês. Toda essa parte em vermelho significa o telencéfalo, tá bom? E em verde de encéfalo. Isso dentro da parte cérebro. Quando a gente fala tronco encefálico, em marrom aí, ó,
a gente tem o mesencéfalo, amarelo, a gente tem a ponte, azul, o bulbo. E a parte marronzinha ali atrás, abaixo da parte vermelha, parece um fígado, né? É o cerebelo, tá? Uma ampliação do cérebro. E só. Agora eu vou precisar muita atenção de vocês. Mais uma vez, tudo em marrom significa o telencéfalo. No meio desse cérebro tem um corpo caloso. Dentro do corpo caloso a gente tem o tálamo de encéfalo e o hipotálamo, mais uma vez. Abaixo do hipotálamo, tá vendo? Parece um carocinho, é a hipófise. Não tem aí, mas a gente vai falar mais pra frente. Endócrino. E aí já tem o tronco encefálico, mais uma vez. Mesencéfalo, ponte, bulbo. Para ficar mais claro para vocês, eu trouxe as duas imagens. E o cérebro. Cerebelo, perdão. Mais uma vez, a gente já tem a hipófise aqui citada, tá vendo? Isso aqui são várias formas para vocês compreenderem essa forma do cérebro, porque a gente, infelizmente, não teve aula presencial. Eu ia levar um cérebro para a gente poder ver bem de pertinho mesmo a prótese. Lá em cima a gente tem as meninges, osso do crânio, córtex cerebral, para vocês entenderem, tá bom? Cérebro. Poderíamos dizer que a função cerebral, como parte do sistema nervoso central, é regular a maioria das funções do corpo, corporais e mentais. Realmente, toda a fiação está passando pelo cérebro e ele tem controle total. E mental também, né? Pensamento, concentração, memória. Porém, as funções cerebrais supremas, como raciocinar, memorizar, prestar atenção, são controladas pelos hemisférios e lóbulos que compõem o córtex. É uma divisão que existe dentro do cérebro. O cérebro é a composição completa, mas dentro do cérebro a gente tem algumas divisões para poder ter essa máquina funcionando tão perfeitamente. O córtex cerebral pode ser dividido em áreas que têm função específica. Por exemplo, existem áreas envolvidas nos processos de divisão, audição, tato, movimentos e olfato. Outras áreas são responsáveis pelo pensamento e raciocínio. Muitas funções como tato são encontradas em ambos os hemisférios do cérebro, tá bom? Então, às vezes a gente tem lóbulos que são responsáveis pelo olfato e tem outro que também corresponde ao olfato. E quando a gente tem alguma doença, alguma patologia que complica, que interfere, que tem a morte daquela parte do cérebro, a gente tem outra localidade que vai suprir essa necessidade do corpo. Senão, perde a função. Então, lembrando que os lóbulos lá atrás, lembra? Lóbulo frontal, parental, temporal, occipital, estão aqui novamente. E cada um deles tem uma responsabilidade. Frontal, coordena atividades motoras, pensamentos, escrita, fala, linguagem articulada. Então, essa atividade mais motora fina está aqui na frontal. Parietal, coordena as sensações da pele. Coordena sintetizar de forma ordenada. Então, a organização e sensação está onde? Parietal. Lóbulo temporal é a memória, a audição, sons, entender linguagem, vigia. Então, onde a gente consegue compreender pelo som, a compreensão de audição está onde? Temporal. E lobo occipital, visão, pensamento, percepção visual. Tá mais atrasinho aqui. Então, é responsável por essa parte. Viram que de cara que a gente tem linguagem no lóbulo frontal e no lóbulo temporal? Exatamente. Às vezes a gente tem uma interferência no lóbulo frontal, como posso dizer, algum trauma, em um AVC, um AVE, a gente tem um temporal que vai dar uma segurada na situação, mas não vai suprir 100%. Função do bulbo é conduzir os impulsos nervosos para o cérebro, do cérebro para a medula espinhal e vice-versa. Também produz o estímulo nervoso que controla a circulação, respiração, digestão e excreção. Então, a parte de circulação sanguínea, respiração, digestão e excreção de hormônios é responsável quem? O bulbo. A região do bulbo que controla movimentos respiratórios e cardíacos chama-se vital. Então, o bulbo é fundamental nessa parte da respiração e batimentos cardíacos, tá bom? Ponte é transmitir a informação da medula e do bulbo até o córtex.
Então, a ponte, lembra lá em anatomia, lá no cérebro, depois vocês voltam, vocês vão entender. Ela é responsável de pegar a informação da medula e do bulbo, lembra que do bulbo atrás que a gente acabou de falar, levar até o córtex, que é o cérebro. Faz conexão direta, hierarquicamente superiores. Então, pega toda essa informação de baixo e leva para cima. Córtex sensorial coordena estímulos vindos das várias partes do sistema nervoso. Cerebelo é a parte do encéfalo responsável pela manutenção do equilíbrio. Então, graças ao cerebelo, a gente consegue ficar o quê? Em pé, entendeu? Consegue andar, consegue ter o equilíbrio. Andar de bicicleta, moto. Pelo controle do tônus muscular. Também controla o tônus muscular, tá bom? Dos movimentos voluntários, a aprendizagem motora. Então, essa parte de controle corporal vem graças a quem? Cerebelo. Dependemos do cerebelo para andar, correr, pular, andar de bicicleta, entre outras atividades. O termo cerebelo deriva do latim e significa o quê? Pequeno cérebro. Meninges. Eu falei também para vocês lá atrás, no slide, tá bom? Mas a gente vai falar novamente sobre elas. Tanto o encéfalo quanto a medula espinhal são protegidas por 3 camadas de tecidos, genericamente denominados como meninges. A meninge externa mais espessa é a dura mater, dura. A meninge mediana, aracnoide, lembra o quê? Aranhas, né? E a mais interna, pia mater, firmemente aderida ao encéfalo e à medula. A pia mater contém vasos sanguíneos responsáveis pela nutrição e oxigenação das células do sistema nervoso central. Então, a circulação ao cérebro chega pela camada da pia mater, tá bom? Isso é interessante que eu posso cobrar na prova. Então, essa conversação de oxigênio e CO2 dentro do cérebro chega graças à camada da meninge pia mater. Então, olhando aqui agora, na estrutura, a gente consegue entender que a gente tem a primeira camada, que é a pele, o periósteo, depois a gente tem a camada óssea do crânio, dura mater, aracnoide, depois pia mater. Composição do sistema nervoso. A camada mais externa do encéfalo tem cor cinzenta e é formada principalmente por corpos celulares de neurônios. Então, ela é rica em neurônios. Já a região encefálica mais interna tem a cor branca e é constituída principalmente por fibras nervosas, dêntrios e anóxios. A cor branca deve-se à bainha de mielina que reveste as fibras, tá bom? Então essas fibras são revestidas de bainha de mielina que dão a cor que? Esbranquiçada, tá bom? Como vocês podem ver na imagem aqui, ó, tá vendo que a borda cinzenta, tá vendo? E a borda mais branca dentro. Então, tem essa diferença. Composição do sistema nervoso. Já, né, o cérebro, essa imagem corresponde ao cérebro, porque não coube lá. Na medula espinhal, já abaixo, já saiu do cérebro, tá bom? Disposição da substância cinzenta e branca inverte a relação. Então, aonde é cinza, fica branco. Aonde é branco, fica o quê? Cinza. Como vocês podem ver, ó, medula. Substância cinzenta, tá vendo? Parece uma borboletinha. Isso aí vai ser cinza. Substância branca que reveste a beiradinha. Aproveitando aqui, ao lado, bem do lado de cá, temos filamentos dorsal, raiz dorsal. Aí a gente tem gânglio, pra vocês entenderem os gânglios. Quando a gente fala gânglio infartado, é isso aí, tá bom? É isso aí que a gente tem. E o ramo ventural do nervo espinhal, que são os nervos que descem da nossa medula espinhal. Vamos lá. Lembra quando eu falei de movimentos parasimpáticos e simpáticos do sistema nervoso periférico? Então tá bom. Para ficar mais claro para vocês, os parasimpáticos sempre são de contração e o parasimpático dilatação, tá bom? Então, o lado dos parasimpáticos estimula a vesícula biliar, o outro estimula a liberação do glicose. Então, um fecha, outro abre. Aqui, ó, bem em cima, contrai a pupila, dilata a pupila, entendeu?
Depois que a gente fala de pulmão, contrai os brônquios, relaxa os brônquios. Então, o parasimpático sempre vai ser a contração ou comando inicial, e o parasimpático vai ser a liberação do que o parasimpático fez. Ato reflexo, que a gente pensa de auto reflexo, né? O ato reflexo é mais rápido mecanismo de estímulo e resposta do sistema nervoso, né? Aquele susto, aquela pancada, bateu, levou, vem daí. Ocorre quando reagimos de maneira instantânea e involuntária a estímulos ambientais. Alguns reflexos são inatos, como a flexão da perna de um recém-nascido, ou se fazer cócegas, perdão. Outros são adquiridos como se assustar ao ver o animal feroz ao nosso lado quando estamos distraídos, por exemplo. Né? A gente está ali pescando e do nada solta uma sucuri do seu lado. Automaticamente sua memória lembra que aquilo é o quê? Um animal feroz que pode o quê? Te matar, engolir. Você pula até sem ver, tá bom? E cócegas em recém-nascidos. Quando vocês pegarem um conteúdo com a Gislaine mais à frente, em centro cirúrgico, ela vai falar esses reflexos com vocês, mas é bem claro, a gente faz e rapidamente a criança movimenta. Sentidos humanos, né? A gente tem 5 sentidos naturais que a gente consegue sobreviver dentro de tudo. Vamos ver quanto tempo de aula já. 16 minutos. Jesus. Vamos correr. Sentidos humanos. Né? São os sentidos humanos, o corpo humano é composto por 5 sentidos, visão, olfato, paladar, audição e tato. Eles fazem parte do que? Sistema sensorial.